Boa tarde, turma! Tudo bem? Turma, hoje irei falar sobre esquema de notação para designar configurações de robôs, de manipuladores robóticos industriais, tá? Lembrando sempre que todas as aulas seguem aí uma continuidade, né? Uma coisa continuação da outra, né? É uma sequência. Então, se você perdeu a aula passada, retome, assista o vídeo da aula passada para lembrar dos conceitos para esta aula de hoje, tá? Sempre uma sequência. Bacana. Os objetivos da aula de hoje são os seguintes. Vamos recordar, já falei um pouco sobre isso, né? Mas tem um slide aqui para a gente recordar questão ali de classificação de juntas em manipuladores robóticos, pois iremos abordar muito nessa aula de hoje. Daí o foco principal, que é o esquema de notação para designar configurações de robôs industriais. Então, no último slide da aula passada eu comentei como são as notações, né? Qual o conjunto ali de siglas que a gente acaba utilizando para os manipuladores principais, né, existentes aí no mercado. E hoje nós iremos abordar aí com imagem, né, com análise de eixos, né, com um pouco mais de detalhe cada um deles. E essa última parte é justamente isso, né, a comparação aí entre eixos cartesianos e ângulos de rotação aí para analisar diversos designs de manipuladores industriais, tá? Então, puxa, eu quero uma determinada aplicação. Qual manipulador que eu pego, né? Ah, não sei. Vê um manipulador aí. Não, não é ver um manipulador aí, né? Tem que ver o tipo de movimento, o tipo de processo, a carga, a velocidade, né? Conjugado, tem que ver tudo isso daí. Área de volume de trabalho, são muitos aspectos, tá, turma? Então a aula de hoje vai ter esse foco. Bacana. Configuração para robôs industriais. Nós temos, né, que um braço mecânico ele é formado pela base, braço e punho, né? Conforme eu já disse, é uma revisão do que vimos já em aulas passadas, esse primeiro slide. Conforme visto anteriormente, pode-se designar as configurações elementares para um manipulador pelo tipo de movimentação, conforme mostrado abaixo. Tá? Então nós temos linear, né, representado por essa imagem. Então sobe e desce, né, nessa imagem aqui. Torsional, né, que nós temos uma junta aqui de entrada, uma de saída. Essa de saída gira em torno de um eixo imaginário aqui, de entrada. Rotacional, que nós temos a rotação nesse eixo imaginário, né? Rotação em torno aqui de também o eixo imaginário, né? E temos a revolvente, que temos aqui elos paralelos, né? Eu tenho uma entrada aqui lá com um eixo imaginário na vertical, tem uma saída com um eixo que gira aqui 180 ou 360 na horizontal, tá? Então é perpendicular a revolvente. Então esses são os tipos, né, de juntas, já havíamos estudado anteriormente, estou recordando, porque nós iremos designar o tipo aí de manipulador com base nas iniciais, né? O manipulador é linear, então ele é L maiúsculo. Ele tem torsional, então ele tem T. Ah, ele é revolvente também, então tem V, né? Rotacional? Não, não é rotacional. Então ele é um LTV, tá? Eu nem sei, acho que nem tem essa combinação, né? Eu coloquei aqui apenas como sugestão. Então nós trabalhamos aí com o tipo, né, de manipulador com base nesses tipos de juntas. Então, juntas aí são um dos elementos mais cruciais aí na hora de se falar de designs, né, de características de esquemas aí de manipuladores. Então eu vou começar falando do robô tipo cartesiano. O robô de coordenadas cartesianas
Ele é ilustrado aqui na figura ao lado, né? Ele tem 3 juntas lineares. Então ele é um L, 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 né? Ele tem esse aspecto aí. É o robô de configuração mais simples. Desloca as 3 juntas em relação a outra, né? Então, nós temos aqui 3 juntas, uma em relação a outra. Então, é bem tranquilo, né? Esse robô opera dentro de um envoltório de trabalho cúbico e é também denominado de pórtico, tá? Então, puxa, professor, não é? Se eu bater o olho aqui, eu consigo imaginar 3 eixos tranquilamente, né? Que bom, professor, fica feliz. Então, temos um eixo X, um eixo Y, um eixo Z. Não tem muito segredo, né, turma? Se eu quero movimentar aqui no X, eu vou pegar este carinha aqui e andar nessa direção. Se eu quero movimentar em relação a Y, eu pego esta peça e movimento aqui paralelo ao eixo Y. Se eu quero movimentar em Z, pego isso daqui linear, bem similar à figura, né, do slide anterior, ó, perceba. Ele encolhe ou estica, né, lá para cima. Então, trabalho paralelo aos 3 eixos, X, Y, Z. 3 sistemas lineares, então o robô cartesiano é do tipo LLL. Tá? Então, perceba aí a importância da última aula. Tá? A aula que nós falamos aí, classificação, né? Classificação de juntas, revolvente, torsional, rotacional, linear, né? Então, estaremos utilizando aí nessa aula estes conceitos. O primeiro robô é o robô cartesiano. Legal. Próximo robô é o robô cilíndrico. Tá? Este braço possui uma base, uma junta prismática, sobre a qual se apoia uma junta rotativa, revolvente ou torsional, né, no caso. Uma terceira junta do tipo prismática é conectada na junta rotativa, formando uma configuração LVL, tá? Como mostra ao lado, ou ainda temos a possibilidade de TLL. Tá? Então aqui estou adotando o LVL, tá? Essa figura. Este braço apresenta um volume de trabalho cilíndrico. Tá? Puxa, professor, como que é isso aqui? Seguinte, nós temos linear, tá? Vou colocar aqui os eixos, né, para ficar mais claro, eixo X, Y e Z. Então nós temos linear aqui, ó, no eixo Z, tá? Para cima ou para baixo, né? Temos esse tipo de junção, né? Temos aqui no que seria o eixo Y, né? Esse carinha aqui vai girar. Então, quando ele ficar em paralelo ao eixo Y, teremos aqui mais um linear. Ele gira, né, perpendicular ao eixo Z. Né? Então, o Z na vertical, ele gira na horizontal. Portanto, é revolvente neste ponto. Tá? Então, nós temos aqui os 3 eixos e um ângulo, que eu chamei de ângulo θ, em relação ao eixo Y. Tá? Então, se é revolvente, temos aí um ângulo e 2 sistemas de juntas lineares, né? Que seria o Y, né, no caso, e o Z. O X foi ignorado nesse caso. Bacana. Robô do tipo esférico. Tá? Esse tipo de braço robótico foi projetado para suportar grandes cargas e ter grande alcance. Tá? Vou colocar aqui, ó, a imagem dele. É bastante utilizado para carga e descarga de máquinas, embora o braço revoluto seja mais comum neste tipo de aplicação. Ele conta com 2 juntas rotativas, seguidas de uma junta prismática, né, ou linear, como observado ao lado.
Então, as rotativas aqui, na realidade, são revolventes, né? Então, nós temos o V, aqui da base, né? Temos um outro V aqui, ó, para esse ponto aqui do ombro, tá? Então, é VV e é linear aqui no comprimento. Professor, referência de eixos, X, Y, Z. Ô, louco, mas e esse do meio aí, ó? Né? Eu coloquei mais uma linha aqui para vocês observarem, né? Linha imaginária, e gera-se um ângulo, né, entre a referência, né, dessa linha imaginária e o eixo Y. Tá? Poderia colocar esse ângulo aqui também, né, ó, do ponto aqui do braço em si, até o cotovelo, em relação ao eixo Y. A gente pode observar dessa forma também. Tá? Bacana. Esta outra linha linear é porque eu irei traçar um outro ângulo em relação ao eixo Z. Tá? Então, o ângulo que eu chamei de θ. Caramba, mas por que é θ fina? Não entendi. Daí tem x, y, z. O que está acontecendo aí, professor? Pense no seguinte. Temos um revolvente. Então, tem um ângulo. Ah, tem outro revolvente. Outro ângulo. Tá? Outro ângulo. Porque ele vai girar aqui. Ó. Tá? Então, gira aqui em relação a Z. Gira aqui na base eu adotei em relação a Y. Mas esse carinha aqui, turmas, se vocês pararem para pensar, eu posso fazer aquela questão até de resultante, né? Então, tem uma resultante aqui no meio, eu posso abrir um percentual para x, coordenada x, espelho percentual aqui para y. E a gente trabalha em coordenadas. Mas normalmente é um raio com um ângulo, tá? Aqui entre x e y, e entre z e essa referência imaginária que eu coloquei, um outro ângulo também. Qual que é o raio? É a nossa junta linear. Tá? Então é assim que funciona. E temos o nosso querido Scara. Esse cara é um tipo clássico. Esse é também um braço bastante utilizado, pois é compacto, tem grande precisão e repetibilidade, né? Embora com pouco alcance, né? Um alcance limitado. Essas características o tornam próprios para trabalhos em montagem mecânica ou eletrônica que exija alta precisão. Tá? Então ele é um robô de precisão. Tá? E muito compacto. Possui duas juntas rotativas, uma linear que atua sempre na vertical, como é visto ao lado. Então, duas rotativas, uma do tipo revolvente, uma rotacional e temos a linear. Tá? Então, a nossa querida revolvente aqui é uma junta aqui presente em praticamente todos, né, manipuladores. E já chego aqui com uma rotativa seguida de uma linear. Professor, referência de eixos. X, Y, Z. Ô louco, mas bem no meio ali da rotativa? No meio da rotativa. Por quê? Adivinha? Ângulo em relação a X e ângulo em relação a Y. Né? Ângulo θ e φ. Pô, mas de novo, dois ângulos, mas é só um revolvente. É um revolvente, mas um rotacional, né? Se ele rotaciona, ele tem um ângulo também. Tá? Então, nós temos um ângulo φ e um ângulo θ. E aqui a variação da vertical, que seria paralelo ao eixo Z, é uma junta do tipo linear. Tá? Então, aqui o movimento linear, teríamos variação apenas em Z. Beleza, turma? É interessante isso daqui, hein? Ele é muito utilizado para montagem. Precisar, às vezes, quer fazer um esqueminha aí de solda eletrônica mesmo, alguma coisa assim. Você pode trabalhar com, não, talvez não com o robô, né? Ou com o robô mesmo, mas com o conceito Scara, né? Que ele tem dois ângulos aqui,
θ e um φ, e uma variação aqui na vertical, até porque quando você vai fazer, por exemplo, solda, você não vai ficar soldando direto a placa, tem que fazer uma solda aqui e outra aqui, né? Daí você solda aqui, anda na placa soldando até outro ponto. Não, né? Daí você tem que ter uma junta linear, faz o ponto aqui, sobe com a junta, anda mais um pouco, desce, daí faz outro ponto. Então é assim que funciona, tá? Por isso até da necessidade aqui da junta linear, só que ele é limitadão, né? Ah, estica o braço aí, não estico, eu giro bem, desço, mas não estico, né? Ele é meio limitado em termos aí de volume, né? E de área aí que ele consegue atingir. Beleza, e temos também o robô Revoluto. Tá? Esses tipos de robôs possuem 3 juntas rotativas, conforme mostrado ao lado. Tá? Então, este é o nosso Revoluto. Eles são os mais utilizados na indústria, né? Por terem uma configuração semelhante ao do braço humano. Não é isso, como assim braço humano? Tem o braço, né? O antebraço e o pulso, né? Então, para vocês imaginarem, isso daqui seria a base, aqui seria, só para vocês terem noção, né? Corpo com ombro, né? Braço, cotovelo, antebraço, e aqui viria o órgão terminal, que seria a nossa mão, né? Então tem o punho, o pulso, aliás. O pulso é unido à extremidade do antebraço para proporcionar aí juntas adicionais para orientação do órgão terminal. O órgão terminal é a ferramenta que vem aqui no pulso. Esse modelo de configuração é o mais versátil dos manipuladores, pois assegura maiores movimentos dentro de um espaço compacto. Exato. Né? Por exemplo, esse cara estica o braço, esse cara não consegue. Esse cara consegue descer e girar, né? Mas esse cara não esticar braço. Ah, Revoluto, estica o braço, opa, tá dobrado, esticou. Pá, esticou. Opa, foi mais longe. Revoluto, encolhe o braço, encolheu. Encolheu, legal. Revoluto, gira 360. Girei. Bacana, né? Então, professor, eu não estou enxergando isso daí. Vamos lá. X, Y, Z. Parece que está meio invertido os eixos, professor. Aqui nós temos característica da imagem, tá, turma? Nós temos um ângulo aqui para X. Nós temos um ângulo para Z, tá? Então, X eu peguei em relação ao antebraço, Z eu peguei em relação ao braço, né? Temos essa linha imaginária aqui, paralela ao braço, e temos uma outra linha imaginária que já seria daí o eixo Z, paralela ao antebraço, e os ângulos, né? Θ e Φ. E mais uma referência X e Y, aqui para esse torsional, né? Então eu tenho referência X, né? Temos, aqui ele não vai para frente, né? Não tem um linear aqui no meio, mas no Y, né? Eu consigo esticar, então eu consigo atingir uma altura maior. Aqui a gente tem um outro plano, né, para esta junta, e eu coloquei aqui o plano de referência para o manipulador no cotovelo, porque eu achei mais simples, tá? Mas é um manipulador aí o mais versátil, mais flexível, portanto, mais utilizado na indústria. Certo, turma? Então, a aula de hoje é isso. Eu agradeço imensamente a atenção dos senhores. Qualquer dúvida, mande ali via chat, áudio, imagem, no Microsoft Teams. Sempre estou disponível ali para tirar as dúvidas, né? De imediato do horário da aula. Ah, professor, poxa, hoje eu perdi aqui, tive que sair pelo trabalho, fazer algum tipo de serviço aí, eu tive compromisso particular aí, não consegui acompanhar de forma síncrona. Não tem problema, né? Encaminhe a sua dúvida a posteriori aí e eu estarei respondendo assim que eu observar, né? Assim que eu tiver um tempinho lá, opa, a dúvida aqui
aquele aluno lá da sexta, né, que falou que não poderia acompanhar. Opa, vamos ver o que ele está perguntando. Mas daí eu não posso garantir que eu irei responder ali na hora que você perguntar. No horário da aula eu respondo, né, dentro daquela faixa de horário. Agora, se perguntar fora do horário da aula, daí eu tenho outros compromissos, né? Ou tô com outra turma, ou tô criando aula, ou tô em reunião, ou tô em conselho, né? Que teremos conselho aí. Então, se tiverem dúvidas, procurem apontá-las aí no horário da aula, tá? Isso daí é o conselho que eu deixo para os senhores. No mais, é isso aí, tá? Grato a todos, bons estudos e até a próxima.